sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. É dia de falar do projeto de leitura de clássicos para 2020. Então eu separei 12 livros clássicos da literatura mundial para a gente ler um a cada mês. Então a ideia é que no começo do mês tenha um vídeo que fale um pouquinho daquele autor, obras correlacionadas, curiosidades, né, que nos inspire a ler aquele clássico, e no final do mês a gente faz o vídeo com a história em si, enfim, tentando evitar spoilers, mas colocando o máximo dessa leitura tão interessante que a gente vai fazer a cada mês. Eu vou começar agora com janeiro. Janeiro vai ser atípico, né? Porque a gente já tá em fevereiro. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo. Então, vamos ter um vídeo final contando a história da Harper Lee, O Sol é para Todos. Então, esse é o próximo vídeo nessa semana, já inteiro, contando um pouquinho dessa história fantástica. Em fevereiro, a gente consegue entrar no esquema, então eu vou fazer um vídeo preliminar do J.D. Salinger e O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro que eu comecei a ler ontem e eu pretendia ler umas 10 páginas, que foi a minha estimativa para conseguir ler num mês, e eu li umas 60. Eu quase acabei com o livro, devo acabar antes do final de semana, porque a história é eletrizante. Mas vamos para o próximo. Então, no mês de março, a gente tem Edgar Allan Poe, esse rei aqui das histórias macabras, ele que nasceu no século XIX, e eu escolhi os Contos Extraordinários, que não é o Histórias Extraordinárias, que é o mais típico dele, que tem 18 contos. Eu escolhi esse aqui que eu comprei ontem, tem 8 contos dele. Mas se você tem o outro, Histórias Extraordinárias, ótimo! Ele serve também o que você vai ler mais contos do que eu. Eu vou começar com esse aqui no mês de março. Vamos para um que é admirador do Edgar Allan Poe. A gente tem o Stephen King. E aqui você começa a entender um pouquinho dessa minha flexibilidade no conceito clássico, né? A gente tem um autor contemporâneo, né? Ele que nasceu em 1947, adora essas histórias de terror, mas ele vai muito além disso, né? Ele que tem 60 livros, mais de 200 contos, um monte de filmes que foram feitos baseados nas histórias dele. Então ele é o autor de Abril e o livro é O Iluminado. É o terceiro best-seller dele, o primeiro em capa dura, e ele aqui cita um trecho de Edgar Allan Poe para começar a história. Então, tá tudo amarrado. Aliás, Stephen King, que recomendou Harry Potter, né, a J.K. Rowling, como uma autora que consegue tecer panos de fundo muito bem nas suas histórias, e recomendou essa leitura para quem gosta de ler e de escrever. Então a gente vai começar com o primeiro da série Harry Potter, A Pedra Filosofal. Então a gente, no mês de maio, tem Harry Potter nos acompanhando. Em junho, a gente tem esse misterioso aqui, que é um autor que ganhou o prêmio Pulitzer e o prêmio Nobel de Literatura em 1953 e 54. Não foi com esse livro, mas eu achei interessante começar por esse, que é Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Então a gente vai conhecer mais esse autor no mês de junho. Aí a gente passa para julho com Thomas Mann e Morte em Veneza. Né? Ele também que é Nobel de Literatura, a mãe dele era brasileira, nasceu em Paraty. Então a gente vai conhecer no mês de julho Thomas Mann. E aí a gente vai para agosto com a Mary Shelley, que tem filmes a respeito dela, e a história Frankenstein, que é essa que a gente vai ler, que é o grande clássico dela, já teve inúmeras versões para o cinema. Então no mês de agosto a gente vai ter muito para conhecer sobre essa autora e sobre essa obra. E aí a gente vai para setembro com Sir Arthur Conan Doyle e o nosso Sherlock Holmes. Eu tenho esse livro aqui em casa já há um tempo, são as aventuras de Sherlock Holmes. Eu tenho, acho que são 12 histórias. Na verdade, ele escreveu inúmeras histórias do Sherlock Holmes e outras também, ele que também era médico, né? Esse escritor e médico escocês.
Então a gente vai escolher aqui essas 12 histórias que são as aventuras de Sherlock Holmes, nessa edição de bolso que eu tenho, luxuosa, que eu gosto bastante. E aí vocês devem estar se perguntando, puxa, não tem autor brasileiro? Tem! Então, na minha cabeça, um clássico da literatura brasileira imperdível é o meu livro querido da minha adolescência, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse aqui nem é o livro favorito dele, quando vocês lerem a introdução, ele fala isso, mas eu já li, eu gostei tanto, que então no mês de outubro, se não me engano, né, foi setembro, outubro, vamos ter Érico Veríssimo, nosso representante brasileiro nesse ano. E aí nós vamos para novembro com Alexandre Dumas, esse autor de mais de 300 livros, altamente produtivo ele, que nasceu em 1802, olha só. Ele tem várias obras que vocês sabem aí de cor e salteado, que são Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo. No mesmo ano do Conde de Monte Cristo, ele lança A Rainha Margot. E é esse aqui que eu estou sugerindo a leitura, porque ele é muito interessante. Ele narra a história do que aconteceu em Paris, na França, em 1572. Lá foi palco uma coisa terrível, que foi a Noite de São Bartolomeu. Então esse livro conta essa história pra gente que é imperdível. Então fica para o mês de novembro Alexandre Dumas com A Rainha Margot. E para encerrar o ano em dezembro, a gente vai ter Charles Dickens e o Conto de Natal, ou como chama aqui na minha tradução, um cântico de Natal, Christmas Carol, The Christmas Carol, acho que é assim o nome em inglês. E a gente vai ter Charles Dickens, esse expressivo, né, o mais importante autor vitoriano, né, ele nasceu em 1812, não é a obra mais famosa dele, mas é uma leitura interessante, natalina, já que a gente vai estar em dezembro, e ele escreveu esse livro em poucas semanas para pagar uma dívida, e pagou porque vendeu em uma semana 6.000 exemplares, ele que era um autor muito produtivo e vivia exatamente de escrever. Então esse é o projeto, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo toda a lista, todos os detalhes, e a gente vai mês a mês tendo um clássico, esses clássicos versão Thelma, mas são clássicos, vocês têm que concordar comigo. A gente vai lendo um a cada mês e eu acho que vai ser um ano incrível. Então fica aqui a minha sugestão, a gente se vê no próximo vídeo.